Hoje eu acho que nós temos mais de 30 movimentos autistas no estádio de futebol. Então a gente tenta ter uma consciência melhor de que o autista ele vai crescer. Ele vai chegar na adolescência e ele vai ser um autista adulto também. O estádio de futebol seria a última opção de passeio que uma família típica teria em sua lista ali de lazer. Antes o autista não vinha, raros conseguiam ficar até o final do jogo. Desde que a gente inaugurou a sala, poucos vão embora. O Peleja, junto com a Chevrolet, vai cruzar o Brasil para entender como um movimento criado por torcedores historicamente excluídos conquistou seu espaço nas arquibancadas. E a nossa história começa aqui, na Zona Leste de São Paulo. Quem conhece e como conhece o caminho do gol é o número 9 do Corinthians! Em 2022, quando você ligava em um jogo do Corinthians, podia reparar numa faixa que aparecia em todas as transmissões. Era do Autistas Alvinegros, uma torcida criada naquele mesmo ano por pessoas autistas. Nosso primeiro jogo com uma faixa foi no Parque São Jorge ainda. No jogo feminino, acho que foi Corinthians e São Paulo, se eu não me engano. Lá não tivemos nenhuma dificuldade, explicamos a situação, a causa, conseguimos o acesso. Aqui na Neoquímica Arena foi o jogo contra o Santos, pela Copa do Brasil 2022. Aí já teve uma resistência por parte do policiamento, porque eles achavam que se tratava de uma torcida organizada, como qualquer outra que tem no clube. E a gente teve que explicar a causa e tal. Eu tive que ir pessoalmente no batalhão de polícia para explicar qual era a nossa situação. Que a gente não se vê como torcida organizada, e sim como um movimento de inclusão social. E depois de muita confusão, de muita loucura ali, a gente conseguiu adentrar a primeira vez no setor sul. E posteriormente, eu acho que no segundo jogo, a gente já conseguiu adentrar no setor leste, que é onde tem uma visibilidade melhor, onde a gente consegue pegar de frente a câmera ali, as emissoras pegam de frente. E até hoje a gente conseguiu aquele espacinho ali que é nosso, né? Vamos dizer assim, que é do Autistas Alvinegros agora. O Autistas Alvinegros foi o primeiro grupo fundado por torcedores autistas no Brasil. Em arquibancadas ainda resistentes quando o tema é diversidade, esse movimento pioneiro de inclusão ousou ocupar um espaço na maior torcida de São Paulo. Eu frequento o estádio desde a época do Pacaembu, né? 95, 96, ali desde muito novo. Então sempre teve essa paixão, mesmo antes do diagnóstico. Desde novo, eu já tinha muitas dificuldades, questão de socialização, essa questão de muito ruído também eu sempre tive dificuldade, mas o ambiente do estádio era um ambiente que me deixava tranquilo, por incrível que pareça. Desde a primeira vez, as pessoas vinham até nós para conhecer sobre o projeto, parabenizaram pela ação e se colocaram à disposição para ajudar, até nessa questão de logística da faixa também, que no início nós levávamos todos os jogos e posteriormente a gente conseguiu contato dentro do clube para as próprias pessoas que trabalham internamente conseguir colocar a faixa. Então a gente teve essa grata surpresa das outras torcidas nos abraçarem logo de cara, né? Então, o Cássio, para nós, foi uma surpresa muito boa, né? Ele nos procurou pela nossa página, assim que surgiu o movimento. Primeiramente, ele procurou saber, ele queria uma camiseta do projeto. E ele perguntou se ele poderia usar a camisa no setor misto da arena. Para uma entrevista, falei, claro que pode, né? Então, acho que foi naquela entrevista que realmente teve aquela junção do Autistas Alvinegros com o Cássio. E ele se sentiu à vontade de explanar o diagnóstico da filha dele, a Maria Luísa. Hoje acho que ela tem 4 ou 5 anos que ela teve o diagnóstico também de autismo. Essa ideia do Rafael não ficou só na Neoquímica Arena, mas está chegando agora na Zona Oeste de São Paulo, onde ele inspirou até um dos seus maiores rivais. Eu vim de uma família São Paulina, né? Meu pai São Paulino, torci sempre por São Paulo, casei com São Paulino e tivemos o nosso primeiro filho, Lucas, hoje tem 19 anos. O nosso lazer era vir pro estádio, na época Morumbi, com o Lucas. Logo depois eu engravidei, tive o João com 2 anos foi laudado com autismo, nível de suporte 2, não verbal. Para uma pessoa autista, dependendo da sensibilidade, a experiência de estar no estádio pode nem sempre ser boa. E não existe uma única forma de ser. O autismo é um espectro. Cada pessoa autista tem habilidades, desafios e níveis de suporte diferentes, algo que já é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde. Por se tratar de um espectro, nenhum autista vai ser igual ao outro. Uns vão ter muita dificuldade, outros não vão ter quase nada de dificuldade. Eu tenho essa questão de problemas com barulho, por exemplo, trânsito, essas coisas, pessoas falando ao mesmo tempo, isso me incomoda. Já no ambiente do estádio é totalmente diferente. É barulho,
muita gente, são cheiros, são luzes. Então, assim, o estádio de futebol seria a última opção de passeio que uma família típica teria em sua lista ali de lazer. Numa tarde de domingo, assistindo um outro time jogar, eu avistei ali uma faixa escrito Autistas Alvinegros. Foi o meu esposo que olhou e falou assim: olha isso! Você sabe se tem de São Paulo? E a gente pegou o celular e foi ver se tinha alguma torcida, né, do São Paulo voltada para o autista. E aí a gente não encontrou. Nós resolvemos aí criar, né, a página, eu sou Tricolor Autista. No mesmo dia que nós criamos, os fundadores dos Alvinegros, o Rafael, na verdade, entrou em contato. Falou: olha, gente, eu sou o Rafael, fundador da torcida com a Juliana. Sou autista, a Juliana é autista e a gente quer conhecer vocês. A gente viu muito bem-vindo. Eles estenderam as mãos e disseram: vem aqui, a gente vai fazer a bandeira. Foi a nossa primeira bandeira, inclusive tá aí. Então a gente procurou fazer um grupo em comum. Hoje eu acho que nós temos mais de 30 movimentos autistas no estádio de futebol. Então pra gente é gratificante saber que a gente conseguiu dar aquele empurrãozinho para que a galera tivesse essa consciência. Assistir um jogo da arquibancada pode gerar uma sobrecarga sensorial em pessoas autistas. É para situações assim que existem as salas sensoriais, espaços de autorregulação com recursos como isolamento sonoro, abafadores e objetos táteis. Ao contrário do que rola na maioria dos clubes, a sala sensorial da Neoquímica Arena veio antes mesmo da criação da torcida. Foi inaugurada em 2019. Hoje, clubes como Palmeiras, Botafogo e Inter já oferecem ambientes assim, e a do Morumbi é considerada a referência no assunto. A Rosângela, líder da torcida Tricolor Autista, escreveu uma carta para a ouvidoria de São Paulo. O nosso adversário tem, e por que a gente não tem? Embaixo eu coloquei assim: as leis, Constituição Federal, direito de lazer. E mais abaixo eu coloquei assim: olha, eu estou disposta a ajudar vocês. Na arena é assim. Mandei foto. Eu falei: por que não? Vamos estudar o assunto. A gente começou a entender que o que existia atualmente, ele não era tão inclusivo. Porque eram espaços que a gente confinava o autista com uma série de cuidados específicos para ele não se desregular e deixava ele assistindo o jogo. Chegamos à questão: será que não é possível fazer uma coisa diferente? E eles me convidaram para participar de todo o projeto da criação da sala. Então eu sou muito orgulhosa em dizer que aqui não é uma sala adaptada, aqui é uma sala sensorial mesmo. Tanto é que quando não estamos nos jogos, ela é usada com uma clínica, e a sala não é só para crianças, né? A gente atende também adolescente, adulto, enfim, PCD. A facilidade que nós temos aqui na Neoquímica Arena é a questão dos autistas poderem estar nas cadeiras também. Não só naquele ambiente fechado da sala, que é um ambiente que está preparado, lógico que precisa de algumas melhorias, mas é um ambiente que já está mais preparado. Mas tem aqueles que têm mais autonomia, que conseguem adentrar as cadeiras do setor oeste para poder assistir o jogo. Então a gente tenta, de certa forma, tirar essa coisa de que só tem autista infantil, tudo é voltado para o público infantil. Então a gente tenta ter uma consciência melhor de que o autista ele vai crescer, ele vai chegar na adolescência e ele vai ser um autista adulto também. Com a abertura da sala sensorial, a gente não só criou o espaço físico, mas a gente treinou também quem acolhe essas famílias quando chegam. Um adolescente que chegou querendo assistir o jogo, autista, e o pai sinalizou, e que é muito importante, né, a família sinalizar isso, sinalizou que ele não gostava, assim, de toque. E aí o policial precisa fazer, de qualquer forma, a revista. O policial chegou nele e falou: nossa, você vai assistir o jogo? Aí ele, é o São Paulo que vai jogar. Nossa, me dá um abraço aqui. E aí, quando o policial abraçou ele, o policial fez ali o toque de revista e deu super certo. E o pai ficou mega emocionado, falou: eu nunca fui tratado desse jeito. Antes o autista ele vinha, raros conseguiam ficar até o final do jogo. Desde que a gente inaugurou a sala, poucos vão embora, ou quase nenhum. Nos primeiros meses de sala, ninguém foi embora. No próximo episódio, o Peleja vai até o Rio de Janeiro para entender como esse movimento mexeu até com a política da cidade e está mudando a forma que os torcedores autistas vivem o futebol.